Decisão é um processo cognitivo de redução de incertezas que culmina em um comportamento. Veja bem, redução de incertezas que culmina em um comportamento, uma ação. Vamos focar na parte mais importante dessa definição. Redução de incertezas. O que significa isso? Bom, agora eu tenho que continuar aqui dando uma de Sócrates junto com você. Se decisão é redução de incerteza, o que é uma incerteza? E para entender uma incerteza, basta nós olharmos para o seu oposto. O que é uma certeza? Ora, como as pessoas costumam dizer por aí, qual é a única certeza da vida? É a morte. Mas por que isso é uma certeza? É porque não existe outra possibilidade, outro caminho. Não existe uma alternativa à morte. Ela é o único caminho possível. Incertezas, portanto, surgem quando nós temos mais de um caminho possível à nossa disposição. Por isso, a morte é uma certeza. Mas deixa eu te dar um outro exemplo mais prático disso e aí você vai entender com facilidade. Você está lá no trabalho e chega a hora do almoço. Você precisa almoçar, portanto. O que você vai comer? A resposta para essa pergunta, o que você vai comer, ela é uma certeza? Não. Afinal, você tem vários caminhos possíveis à sua disposição. Você pode pedir um delivery no escritório, você pode descer e ir àquele restaurante por quilo que fica perto do escritório e que é mais barato. Ou você pode ir ao japonês mais caro, ou à churrascaria, ou você pode comer um hambúrguer e por aí vai. Veja só, você tem muitos caminhos possíveis e como você tem vários caminhos possíveis, eis que surge uma incerteza dentro de você. O seu cérebro vai precisar reduzir essas incertezas para que você escolha um caminho e vá de fato almoçar. Esse processo de redução de incertezas é o que nós chamamos, nas ciências cognitivas, de tomada de decisão. Você pensa, é fim do mês, meu vale-refeição já acabou, eu estou sem dinheiro, eu quero juntar uma grana para comprar um computador novo lá para casa. E aí você conclui, então eu acho que eu vou ao restaurante por quilo aqui perto, que é mais barato. Isso tudo, esse processo todo, foi você tomando uma decisão. Isso tudo foi você reduzindo aquelas incertezas, aqueles muitos caminhos possíveis e finalmente escolhendo um caminho. E aí vem o comportamento, a ação de fato. Você age, você levanta e vai ao restaurante por quilo que fica perto do escritório. Veja só, agora você já entendeu a definição científica de decisão, então deixa eu repetir ela para você. Decisão é um processo cognitivo de redução de incertezas que culmina em um comportamento. O comportamento, a ação, nesse exemplo que eu dei, foi ir almoçar no restaurante por quilo. É sobre como o seu cérebro funciona. Não dá para você entender como tomar boas decisões se você não entende sobre como o seu cérebro funciona. Pois bem, agora que você sabe o que é uma decisão, nós podemos falar sobre o que é uma indecisão. O que significa dizer que você está ou que você é indeciso? Ora, significa que você tem dificuldade de reduzir as incertezas para escolher um caminho e agir de fato. Você tem muitos caminhos possíveis à sua disposição e você não consegue reduzir essa incerteza para escolher um caminho e agir. Tudo que dificulta a sua redução de incertezas vai te deixar indeciso e você terá dificuldade de agir. E isso significa que tudo que aumenta as suas incertezas também vai te deixar indeciso e você vai ter dificuldade de agir. E a primeira coisa que eu preciso te ensinar para que você comece a tomar boas decisões na sua vida é o seguinte: o que dificulta a redução de incertezas nas nossas vidas? E também o que aumenta as incertezas nas nossas vidas? Ou seja, o que torna as nossas decisões mais difíceis? O que nos faz ficar indecisos? Olha, nós temos milhares de artigos científicos e livros sobre isso.
E eu poderia dar um curso inteiro sobre tomadas de decisão. Então eu vou focar aqui neste vídeo nos principais motivos de indecisão. Mas eu quero que você saiba que existem muitos outros além desses que eu vou te falar aqui no vídeo de hoje. Bom, o primeiro grande dificultador das decisões é a quantidade de opções que você tem. Deixa eu te explicar isso com um exemplo muito prático que você vai compreender. Imagina que você abre a Netflix e você só tem 3 opções de série. Isso é bom ou ruim? Em geral, eu imagino que você acharia isso ruim. De fato, as pessoas não gostam de ter poucas opções. Isso vale para série na Netflix, mas vale também para tudo na nossa vida. Por exemplo, opções profissionais. Se você só tivesse 2 profissões possíveis na tua vida, é bem provável que você não achasse isso legal. Outro exemplo vale para a busca por um parceiro romântico. Isso vale também por essa busca. Se você só tivesse 1 ou 2 opções de pessoas com as quais você poderia ter um relacionamento romântico, isso também seria ruim. Ou seja, de maneira geral, o ser humano gosta de ter opções. E quando nós temos poucas opções, isso costuma ser ruim, costuma causar angústia e insatisfação dentro de nós. Beleza, agora imagina que eu começo a te dar mais opções. Em vez de só 3 séries, eu coloco mais lá na Netflix. Agora você tem 10 séries à sua disposição lá na Netflix. Opa, a sua angústia diminui, a sua alegria e a sua satisfação aumentam. E aí eu coloco mais ainda. Agora você tem 20 séries lá na sua Netflix. Maravilha, sua angústia diminui mais ainda, sua alegria e sua satisfação aumentam mais ainda. Isso pode te levar a pensar que quanto mais séries, mais feliz a pessoa vai ficar, menos angustiada ela estará, mais satisfeita ela estará. Ou seja, quanto mais opções eu dou para uma pessoa, mais feliz ela fica, menos angustiada ela fica. Mas será que isso é verdade? E a resposta é não. Conforme eu vou te dando mais opções, isso realmente vai te alegrando, vai te deixando mais satisfeito, vai reduzindo a tua angústia. Mas chega um ponto em que você tem tantas opções que isso começa a aumentar muito a sua incerteza. E o nosso cérebro não gosta de incertezas. Incertezas causam estresse, angústia, medo, ansiedade, enfim, uma série de processos emocionais negativos dentro de nós. E aí, conforme eu te dou mais opções, você começa a ficar angustiado, sua satisfação começa a cair, sua alegria começa a diminuir. E o resumo da ópera, o resumo dessa história aqui é: poucas opções nos deixam insatisfeitos e angustiados, mas opções demais também nos deixam insatisfeitos e angustiados. E não é à toa que eu usei o exemplo da Netflix, porque você provavelmente sente isso na pele quando você entra lá para assistir alguma coisa. É simplesmente muita opção. São tantas opções que você fica angustiado e você tem dificuldade de decidir, porque essa é uma lição sobre as tomadas de decisão humanas. Quando nós temos opções demais, muitos caminhos possíveis à nossa disposição, a nossa incerteza atinge patamares que não são saudáveis. Isso produz estresse, isso angustia, pode causar ansiedade e, principalmente, isso paralisa. Quando você tem opções demais à sua frente, você fica paralisado e não consegue decidir. São tantas incertezas que o seu cérebro trava. Ele não consegue reduzir aquelas incertezas, ou seja, ele não consegue decidir. É por isso que você passa mais tempo escolhendo um filme ou série na Netflix do que efetivamente assistindo. Aquela quantidade enorme de opções à sua disposição sobrecarrega o seu cérebro com um grau muito alto de incertezas. E como decidir significa reduzir as incertezas, você trava. Mas lembre-se de que isso vale não só para Netflix, mas para todas as coisas da vida. Quando você tem muitas opções profissionais, muitos caminhos profissionais, você pode ficar ansioso, angustiado e travar. É por isso, aliás, que tem muita gente insatisfeita em relacionamentos amorosos.
A pessoa abre o Tinder, tem milhares de opções, ela sai com várias pessoas, não fica satisfeita com nenhuma. E aí ela não consegue escolher alguém para manter uma relação mais estável. O grande psicólogo Barry Schwartz chamou isso de paradoxo da escolha. É um paradoxo porque, por um lado, poucas opções geram insatisfação e angústia, mas por outro lado, opções demais também geram insatisfação e angústia. Ele ensina isso em um ótimo livro que, infelizmente, parou de ser editado aqui no Brasil. E o livro se chama justamente O Paradoxo da Escolha. The Paradox of Choice, no original em inglês. Acontece que algumas pessoas sofrem mais com isso do que outras. Existem pessoas que são maximizadoras. Esse é o termo utilizado nos artigos científicos. São pessoas que querem maximizar as suas experiências. Quando a pessoa está lá na Netflix, ela quer a melhor série de todas. Quando a pessoa está lá no Tinder, ela quer o melhor parceiro de todos. Quando a pessoa está, sei lá, no restaurante, ela quer o melhor prato de todos. Ou seja, a pessoa quer maximizar suas experiências, sempre buscando o melhor caminho entre todos os disponíveis. E aí, sabe o que acontece? Essa pessoa fica ansiosa, angustiada e muitas vezes ela trava e não consegue escolher, porque nós vivemos em um mundo que nos dá muitas opções de tudo. Você que está namorando ou casado é simplesmente um fato. Existe, sim, uma pessoa por aí que é mais compatível com você do que o seu parceiro ou a sua parceira atual. O mundo tem 7 bilhões de pessoas. Estatisticamente, é evidente que existe alguém mais compatível com você por aí. Mas se você passar a sua vida em busca de um parceiro ideal, você nunca estará satisfeito com o parceiro real que está ao seu alcance. Existe uma série mais legal que você vai gostar mais do que essa série que você está assistindo agora na Netflix. Mas se você passar sua noite procurando a série ideal, você não vai saborear a série real que está ao seu alcance agora. O problema de ser maximizador é que nós vivemos em um mundo onde as opções são muito amplas. Esse monte de opções cria um grau de incerteza muito alto no nosso cérebro. E quando você é maximizador, o seu desejo de maximizar faz você ter uma grande dificuldade de reduzir as incertezas e, portanto, decidir. Pessoas maximizadoras tendem a ser perfeccionistas, indecisas, ansiosas. Em última instância, elas não conseguem saborear a vida, porque elas estão sempre em busca do ideal, em vez de aprender a saborear o real. Os estudos científicos sobre isso são bastante claros. Ser maximizador é ruim para a sua saúde emocional. E qual é então a solução para isso? É você parar de procurar o ideal e começar a buscar aquilo que é bom o suficiente. Em vez da série ideal, procure uma série que é boa o suficiente para você se divertir de maneira gostosa no seu fim de semana, por exemplo. Em vez do restaurante ideal, procure um restaurante que é bom o suficiente para você comer uma comida gostosa em um momento gostoso com a sua família. Em vez do parceiro romântico ideal, procure uma pessoa que é boa o suficiente para construir um projeto de vida a dois junto com você. A maximização é irmã gêmea do perfeccionismo e o perfeccionismo é muito tóxico. Talvez você ache isso estranho porque você vive ouvindo por aí que perfeccionismo é uma coisa boa, mas saiba, não é. E quem diz isso não sou eu, são os estudos científicos a esse respeito. Perfeccionistas tendem a ser mais insatisfeitos com a vida, tendem a ser mais estressados, ansiosos e tantos outros problemas de saúde emocional. Enfim, eu não estou falando isso para você se contentar com pouco ou coisa parecida, é preciso deixar isso claro. Eu estou falando para você buscar aquilo que é bom o suficiente em vez de buscar aquilo que é ideal.